Quem crê assim, diga glória a Deus. Você tem uma Bíblia? Por favor, abra comigo. No capítulo de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 34. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Espera mais um pouquinho. Junta quem está do seu lado aí, amém? Diz assim a palavra do Senhor para todos nós nessa noite. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tendes cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E diz: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, o que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao seu curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vós, aleluia, vosso Pai sabe de necessitas delas. Buscai, antes de tudo, o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouros inextingível nos céus, onde nem chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pai, obrigado nessa noite poder estar aqui junto com os meus irmãos e desfrutar da tua palavra. E poder aqui, ó Deus, falar a todos que o Senhor resplandeça a tua luz nessa noite e nada venha impedir o teu agir nas nossas vidas, ó Pai. Que essa palavra penetre dentro dos corações e venha ter uma mudança de atitude, mudança de hábitos, coisas, ó Pai, que nós sabemos que precisamos mudar para ver a tua glória, para ver tudo que o Senhor tem preparado para todos nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Você, por favor, ocupe o seu lugar.
E eu gostaria nessa noite de que você perguntasse a quem está do seu lado, aonde está o coração dessa pessoa? Dia 8, agora eu completei 20 anos de casado, e eu fui renovar a matrícula dos meus filhos. Em um momento nós estávamos preenchendo a papelada, e a minha esposa perguntou para a atendente assim: que dia é hoje? E eu falei para a atendente assim: isso é uma vergonha para ela. Hoje nós completamos 20 anos que somos casados, e ela esqueceu. E eu usei essa frase: aonde está o seu coração? Não é? Aonde está o seu coração? Eu perguntei à minha esposa, e há pouco tempo eu fiz uma pergunta para ela, né? Você me ama? Ela falou: amo. Aí depois eu fiz outra pergunta: se você tivesse de casar de novo comigo, você casaria? Aí eu falei: esquece, fica quieto. Que eu fiquei com medo, né, de fazer essa pergunta e ela responder. Mas depois ela me respondeu. Sabe o que ela respondeu? Vou pensar. É difícil, né, você ouvir isso, não é verdade? Certas coisas você ouvir. Mas vamos aqui ao texto, né? Eu quero, à luz da palavra de Deus, a palavra de manhã foi muito abençoada para as nossas vidas, amém? Os nossos passos, o nosso caminho. Eu coloquei o tema: onde está o seu coração? Queridos, não conheço outra coisa que exija mais tempo, mais trabalho, mais esforço do que a tarefa de eliminar os maus hábitos que nos prende na tenaz da mediocridade. Esta luta constante para cultivar e manter um caráter nobre, não é? Em minhas férias eu estava assistindo um programa à noite, estava contando uma história de uma mulher muito rica, não é? Uma socialite. Eu não vou falar aqui o nome para não fazer propaganda, o pastor Henrique já está ali, já sabe até quem é. E contando a história dela, só para você ter uma ideia, uma das bolsas de andar diariamente, como a Anaí anda com a dela, custa R$70 mil. E uma das outras, 200 mil. O sofá da casa dela é 6 metros. Além das quais ela tem um cofre com bolsas, com joias. E o repórter estava ali falando com ela sobre tudo que ela tinha, né? E ela pegava um vestido de uma marca tal, e ela dizia assim: esse é 200 mil, esse custa X. Eu fiquei pensando, né? Depois eu fui ver a história do início da vida dela, quem era ela, o que ela sofreu, tantas coisas. E eu também vi a reportagem do ganhador da Mega Sena. Você jogou? Quem jogou aqui? Não, graças a Deus ninguém jogou, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? O repórter chegou para ele e fez uma pergunta para ele, não é? O repórter chegou para ele assim: por que todo mundo está empolgado, menos o senhor? Aí ele falou o seguinte: na minha idade, se eu tiver empolgação, é morte certa. Então ele disse que estava se controlando. Eu falei: gente, imagina se fosse eu ou você, hein? Sabendo que vai ganhar uma bolada, como ficaria? E eu vivi também durante esse período do meu descanso, que muitos falaram que eu tirei não sei quantos dias, um mês de férias, aqui todo mundo na carne. E eu tive também uma situação difícil na minha família, um ente querido, meu irmão, um homem bem sucedido, dono de empresa, né? Está vivendo um momento que perdeu tudo. Perdeu empresa, perdeu casamento, perdeu a intimidade com os filhos não querem mais, me liga nas minhas férias. Ele é um ano mais velho do que eu, sou muito mais bonito do que ele. Ele me liga nas férias para falar que a situação dele é muito difícil. Ele falou: o que eu vou fazer agora com essa situação? Eu, como um bom servo de Deus, falei assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará sobre a vida dele. Até o carro, que ele tinha um bom carro, que ele passou a trabalhar para ter uma fonte de renda, né, de aplicativo, Uber, essas coisas, ele também veio a perder. E a única palavra que eu falei para ele foi isso: entrega a tua vida a Cristo.
Entrega teu caminho ao Senhor, não é? Confia nele, o mais ele fará. Queridos, o texto que eu li para você fala de um momento, uma vida, umas questões importantes. E eu coloquei logo no início, eu falei, não conheço outra coisa que exija mais tempo, mais trabalho duro, mais esforço do que a tarefa de eliminar os maus hábitos que nos prendem nas tenaz da mediocridade. Quando eu estava aconselhando o meu irmão, eu falei para ele que ele precisava tomar uma posição, ele precisava andar de acordo com aquilo que Deus tem preparado. Eu fiquei imaginando, né, e pensando em todos esses fatos e relatos que eu falei com você, e cheguei a uma conclusão que tudo que precisamos fazer na vida é viver somente na dependência do nosso Pai eterno e não deixar que o deslumbre do mundo nos atraia. Quero compartilhar com você a luz do texto de Lucas e observar um ponto crucial para que possa nos ajudar a melhorar a nossa conduta como servos. Vamos dar uma olhada breve, mas bem de perto, na palavra chamada cobiça. Você tem filhos? Quem tem filhos? Quem tem 2 sofre um pouquinho a mais. Você dá uma coisa para um filho e o outro quer também. É difícil você lidar com isso, né? A cobiça é algo que nos atrai e a gente tem que ter muito cuidado. O deslumbre que o mundo nos oferece, que nos faz a estar querendo muitas coisas que muitas vezes não vai agradar ao Deus que nós servimos, não é? Definindo de maneira prática, né, a cobiça, guarde bem no seu coração, é um desejo desordenado, a pessoa que mais e mais, um anseio excessivo, insatisfeita, não é? De possuir coisas. A semelhança de uma fera domesticada, a cobiça prende, enfia as garras, alcança, oprime, imobiliza, não é? Obstantemente, recusa-se a libertar a presa. A palavra suficiente não faz parte do vocabulário desta besta fera chamada cobiça. E eu coloquei aqui, para passar essa parte, para depois chegar um pouquinho mais no texto, 4 faces da cobiça, e eu queria que você guardasse isso. E se isso estiver na sua vida, pelo amor de Deus, tire. Porque você não pode viver dessa maneira, porque o Deus que eu e você, que todos nós servimos, é um Deus que supre toda e qualquer necessidade das nossas vidas, amém? A primeira e a mais comum das faces, é usada pela cobiça, a máscara do dinheiro. Cobiça é uma motivação excessiva para ganhar mais e mais dinheiro. A empresária, como eu falei para você, não é? Ela caminhou num desejo de conquistar, mas com um único problema, né? Ela tinha bastante, não faltava nada para ela, não faltava nenhum tipo de recurso. Cara, eu fiquei olhando assim, meu Deus, eu só queria só um bocadinho, só uma bolsa de 200 já estava bom para mim, eu vendia, né? Imagina, você andar com uma bolsa. Eu comprei uma vez, nós temos aqui o Papa do Ouro, que é um dos pastores. Eu comprei um brinco para minha mulher, caro, né? Parcelei de 12 vezes. A minha mulher só usou esse brinco uma única vez na vida. Eu estou pensando em pegar e, né, vender. Porque a bichinha não usa. Para que você ter uma coisa que não está nem usando, né? Vamos juntar aí tesouros na terra, né? Porque onde a traça vem, e a gente precisa sempre caminhar. Então, ela viveu e caminhou, mesmo diante de tudo, conquistando muitas coisas na sua vida. Então, a cobiça é uma motivação excessiva para ganhar mais e mais. Sem contar as questões guardadas, né, sentimentos e atitudes. Então, a primeira questão é que a cobiça é mais comum nas faces da máscara que nós queremos ter, possuir. Quando nós nos convertemos e caminhamos com Deus,
nós precisamos estar livres desses tipos de coisas que nos atrapalham muitas vezes a ver a mão de Deus agir na nossa vida. Porque nós começamos a colocar aquilo que nós temos. E quando nós estamos na presença de Deus, não tem melhor, não tem maior, tem sim a presença do Senhor para nos abençoar em todos os detalhes da nossa vida. A segunda, não é? Em segundo lugar, a cobiça, com frequência usa a face de coisas posses materiais. Cobiça é uma determinação exagerada de possuir mais e mais coisas. Todos nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. Sempre queremos mais e mais. Você já notou isso na sua própria vida? Nós não estamos satisfeitos com o salário. Nós não estamos satisfeitos com o carro. Nós não estamos satisfeitos com a casa, não é? Nós estamos cobiçando aqui os pastores. E na casa de um dos pastores aqui, e hoje eu descobri que só o quarto dele é quase do tamanho do meu apartamento. Eu fiquei assim, poxa. Eu falei com ele assim, poxa, dá para levar todos os pastores para a gente ter um almoço lá. Nós estamos tentando, mas o cabra não abre mão de levar os pastores lá na casa dele. Então, nós precisamos entender e determinar que certos exageros, certas coisas não podem fazer parte da nossa vida, porque nós temos a Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a cobiça pode ser a face do quê? Da fama. A cobiça é também um desejo excessivo de posse, de pessoa tornar-se mais famoso, de criar um nome para si próprio. E a quarta e última, em quarto lugar, a cobiça pode usar a face do controle. Esse aqui eu quero dar uma ênfase maior. Cobiça é assim uma necessidade excessiva de obter mais e mais controle e ter o domínio de alguma coisa ou alguém. Está sempre no poder, ser o mandatário mor, o chefão supremo, o dono do negócio. O grande objetivo da vida de muita gente é manipular seu caminho para o topo de qualquer escada contundente ao sucesso, de acordo com a sua escolha. Correndo, queridos, o risco de parecer terrivelmente simplista em minha análise, a cobiça pode ser rastreada nas Escrituras, até aquele dia em que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram no jardim do Éden, quando eles fizeram desviar a atenção de Deus, do Deus vivo, dirigindo-se a si mesmo, a cobiça penetrou, poluiu, não é? A corrente sanguínea humana. Eles cobiçaram algo, aquilo que Deus já tinha falado que eles não poderiam ter. Na minha vida e na sua vida, tudo que Deus tem para mim e para você, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Ainda que seja pouco, o pouco com Deus é muito, porque é abençoado. Não cobice, não queira entrar num campo ou ter coisas que não vão agradar o Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus percebeu que as coisas materiais podem exercer tremendo domínio sobre a humanidade, em nada menos que 17, eu pesquisei, de suas 37 parábolas. Ele tratou da propriedade, da responsabilidade de usar sabiamente. Preste bem atenção, em 37 das 17, o Senhor vai falar em suas parábolas sobre a questão da cobiça, de tudo aquilo que nós queremos. Eu quero dizer para você nessa noite, se você quiser ter muitas coisas, viver tudo que o Senhor tem para você, porque é seu, ninguém vai tirar de você. Mas não cobice aquilo que Deus não tem para você. Para cada um, Deus dá conforme Ele quer, na quantidade que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu não preciso e você não precisa deixar que o inimigo venha dentro de você, deslumbrar você com coisas que não está agradando a Deus. Tire da sua vida, porque onde está o seu coração, ali vai estar a presença de Deus com você. Naquilo que você coloca a sua vida, você vai ver o que Deus pode fazer. Então, vem aqui o diálogo que o Senhor tem. No primeiro versículo 13 que eu li com você, diz assim: disse-lhes um da multidão, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse, homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós?
Preste bem atenção, da multidão surge um homem audaciosamente, diz a Jesus o que ele deve fazer. É interessante que esse homem não formula, não é uma pergunta ou um pedido. Ele poderia simplesmente ter uma atitude gentil, pedir por favor. Mas esse homem não, esse homem, ele chega de uma maneira dando uma ordem ao Senhor. Ele começa no versículo que eu li com você, ele vai dizer o seguinte, não é? Versículo 13. 13 diz: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Preste bem atenção. Jesus, conhecendo a atitude ou a cobiça daquele homem, ele dá uma resposta no 14, ele diz assim: mas Jesus lhe respondeu: homem, que me constituiu juiz ou partidor entre vós? Porque Jesus sabia o que estava no coração daquele homem nas atitudes e a maneira como ele chegou para Jesus. Todos nós precisamos chegar até o Senhor com humildade, se humilhando, porque o Deus que eu sirvo, que você serve, ele é o seu advogado, ele não é o seu garçom para servir você da mesma maneira que você quer. Ele é o Deus que você se prostra aos pés dele e pede por gentileza com favor. Quero dizer para você que o Senhor, ele não vai entrar em assuntos familiares quando se diz respeito à herança. Aqui é um momento que esse homem chega e pede que o Senhor tenha partido por ele, fala com seu irmão, para que ele possa repartir o quê? A herança. Deus é um Deus que tem um propósito. Para mim, a grande lição para todos nós aprendermos aqui, no que se concerne a metermos em negócios alheios, ou coisas que não é da nossa alçada, e muitas vezes nós queremos se meter. Eu lembro que em um período, quando eu fui morar em Minas, houve uma questão de divisão de algumas coisas. Eu dei uma palavra para o meu sogro. Olha que interessante, eu nunca vou esquecer disso. Falei para o meu sogro assim: olha, quando o senhor tiver de repartir tudo isso aqui, não é? Deus falou comigo para eu falar com ele. Não coloca nem o meu nome, nem o da sua filha, nem dos seus netos. Porque Deus está falando comigo que tudo que Ele tem preparado para mim, a minha herança, já está no controle dEle. O que eu aprendo? Que nós que estamos caminhando na presença de Deus, precisamos viver num propósito e ter a certeza que Jesus está olhando para mim e para você. Jesus viu naquele homem um tom de voz desse homem e percebeu na questão que estava sendo o quê? Levantada, uma herança familiar, que aqui estava o lugar perfeito para Jesus colocar em prática, né, encaixar o quê? Uma questão chamada cobiça. Ele dá início aqui ao diálogo com Jesus, ao pedir que o mestre tomasse o quê? Partido. Em vez disso, Cristo estabelece um princípio que todos nós devemos seguir. Qual é o princípio? É o que eu li para você no versículo 15. E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. A minha vida e a sua vida não no que nós temos, mas sim o que nós somos para o Deus que nós servimos. Nunca vai faltar nada para mim e para você, se nós estivermos na abundância de Cristo Jesus. Ele vai suprir, Ele vai nos abençoar, Ele vai derramar sobre nós. Então não se preocupe, se aquela herança que você está esperando, se aquela causa na justiça não está acontecendo, não vai faltar para mim e para você nada, Ele vai suprir todas elas. A grande questão, preste bem atenção, nos pronomes, no versículo 14, Jesus lhe responde. Ele responde àquele homem que estava no meio da multidão. Mas no versículo 15, ele diz assim: lhes disse. Ele virou para o povo. Jesus está respondendo ao homem no versículo 14. Mas, não é? Volta-se a quem? A multidão. Quando ele diz assim, Jesus lhes respondeu, lhes disse. Ele estava falando para um só. Depois ele começa a ensinar a multidão e aos seus discípulos
Quando ele diz, né, e disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Ei, o que você tem vai ficar aí, mas o que é eterno é para todo sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não é o que você tem que vai te levar para o alto, não é a sua posição, não é o que você ganha, não é o que você tem, mas sim o que está dentro do seu interior, o que está dentro, onde está o seu coração, onde está a sua vida, onde está a sua caminhada. Você pode ter muitas posses, mas você não pode perder o que Deus tem preparado para você. Em seguida, né, trata-se de um assunto mais amplo. Ao fazê-lo, emite uma advertência: acautelai-vos e guardai-vos. Guardar de quê? Guardar da avareza. A avareza, quer seja dinheiro, quer seja coisa, fama, poder, toda e qualquer forma, se ela surgir, tome todo o cuidado. Tome todo o cuidado, porque isso pode tirar você do caminho da presença de Deus. Os gregos tinham uma palavra interessante que empregava ao referir-se à avareza. A palavra usada no versículo 15 significa, sabe o quê? Sede insaciável. Para ilustrar, talvez seja fantasioso, porém bastante descritivo, é imaginar uma pessoa sedenta a beber água salgada. Quanto mais ela tem sede, mais ela vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Ela não vai saciar a sede, ela vai ter uma necessidade de se tratar. Por quê? Porque a água salgada não vai fazer bem para a sua saúde, ela pode vir até a passar mal e morrer. Queridos, a sede dessa pessoa leva a beber mais e mais. Processo culminará com a pessoa terrivelmente doente. E se continuar, como eu falei, você estará desejando mais e mais uma coisa que na verdade não lhe fará o que? Bem. Ao conseguir tais coisas, você passa a sofrer dolorosas consequências. E aí a razão porque Jesus adverte: tendes cuidado e guarda-vos. Este mal é como um câncer, uma paralisia que lhe roubará o quê? A vida. Estou lendo um livro que o teólogo e escritor Charles Window diz: uma pessoa que vive na avareza nunca vai conseguir contentar. Ele escreveu que o suficiente nunca será suficiente. Ele sempre vai querer mais. A razão da qual Jesus concede o que está o quê? No coração das pessoas, acrescentou. Porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. A minha vida e a sua vida não gira no poder daquilo que nós temos, dos bens materiais. É preciso que nós possamos batalhar contra a avareza, se quisermos ter esperança de voos altaneiros na nossa vida espiritual. É preciso que eu e você não possamos viver em cima disso. Em cima desse texto, o Senhor fala em parábolas. Em uma delas, das 37 e 17, fala sobre a cobiça, a avareza. Ele vai dizer do 16 ao 21 que você leu, eu vou só repetir mais um pouquinho. Ele diz: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, construirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a sua alma, e que tu tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Antes, querido, de pronunciarmos uma condenação para esse fazendeiro rico, pense um pouquinho. Esse homem tinha um erro? Esse homem fez alguma coisa errada? Não. Ele era um fazendeiro bem-sucedido.
Ele não era um homem preguiçoso, não é? Ele é um homem que acordava cedo como eu e você, plantava, regava a terra. Ele fazia tudo direitinho, então não tinha nada que pudesse abonar o erro desse homem. Tinha algum erro? Tem algum problema de prosperidade na nossa vida? Tem algum problema de você ter dinheiro? Nenhum. Não tem. Há poucos dias eu estava conversando com uma pessoa que, ela está até aqui, não vou falar o nome nem citar, mas o sujeito prosperou, pô. Mas ele está sendo julgado pela prosperidade dele, se deu bem. O menino está aí, está caminhando, está se dando bem, ganha um bom. Eu falei assim, caramba, rapaz. Eu até falei para ele, cara, se você não gostar, me dá que eu fico nesse negócio, que o negócio é bom. Todos nós gostamos de dinheiro. Você não gosta de dinheiro, não? Quem gosta de estar duro? Ninguém. Porque a gente sabe que dinheiro é ruim. Dinheiro é ruim? Diga comigo, dinheiro é ruim? Não. Mas ele não é o nosso Deus, amém? Mas fica sem dinheiro para você ver se você fica tão espiritual, toca fogo como você faz. Fica duro. Passei alguns dias na minha casa porque eu não pude sair. PVA de carro, não é? Material escolar, tudo isso a gente segura. Querido, depois de quase 2 meses, eu comi carne. Aleluia, eu comi ontem. Quanto tempo que a gente não come carne por causa do preço? R$ 22,99. Não posso fazer propaganda do mercado aqui, não. Pô, quando eu passei na porta, eu desviei, levei o carro. Bora, minha filha, comprei logo um. Você pega você é como eu, né? Você compra peça. Quem compra peça de carne? Eu compro peça. Não desperdiça nada. Tem uma maquininha que amola a faca lá, corto ela pequenininho. Aí tem aqueles pedaços que não dá para fazer bife. Sabe como é que você faz? Vou ensinar você aqui, olha aí. Tem panela de pressão em casa? Se não, você pede a Rose, que a Rose ganhou no sorteio uma panela de pressão, está saindo um feijãozinho lá, caprichado. Aquelas partes você vai cortando o bife. Quando não dá mais, aquela que tem, né, a gordura, aquela coisa toda, você corta os pedaços maiores, panela de pressão, 3 cebolas embaixo, caldo quinó, a carne, faz o temperinho bonitinho, batata em cima, caldo quinó, 45 minutos na panela de pressão, uma carne maravilhosa. Pegou a receita aí? Depois pega aí e vê a mensagem de novo, você vai ver. Não vai desperdiçar nada de carne, aquela gordurinha vai ficar maravilhosa, está na Bíblia. Coisa linda, coisa de Deus, mas você está entendendo qual é a questão? Então, preste bem atenção, esse homem, ele não tem defeito, ele não tem erros. Ele era merecedor, porque ele plantou, quem planta, colhe. Cuidado simplesmente com o que você está plantando. Cuidado com o que você está cobiçando. Cuidado com o que você está querendo. Esse homem não tinha nada que abonasse a conduta dele. Agora preste bem atenção, Jesus está falando agora para os seus, ensinando. Ele não está dizendo que você não pode ser próspero, mas não adianta você ter riquezas, você ter muita coisa e não ter uma riqueza maior, que é a vida com Ele, com a entrega na presença dEle, aí não adianta de nada. Então qual seria o erro desse homem? Então nós não podemos julgar as pessoas. Nós não podemos, preste bem atenção, essa mulher que eu relatei para você, rica, faltava nada. Eu estava conversando com esse rapaz, ele me deu um relato da vida dela, eu falei para ele assim, está vendo como nós julgamos as pessoas? Não é verdade? E eu fui ver a histórico da vida dela, contou a história no programa da vida dela, do passado, o que ela passou, o que ela viveu. Queridos, tudo que essa mulher conquistou foi com trabalho, foi com esforço. Ela trabalhou, ela lutou, ela venceu. E eu e você podemos também vencer na nossa vida. Agora não adianta, não é verdade? Eu lembro que eu tinha um carro, um golzinho, lembra? Um golzinho vermelho. Gente, eu já botei 8 dentro daquele carro em Juiz de Fora, quando eu morei. Uma chuva danada. Falei assim, se tiver multa, cada um paga um pouquinho, mas não vamos ficar aqui não. O carro parecia que estava rebaixado. E eu sempre falei assim, Senhor, quando eu tiver alguma coisa, é para a obra de Deus. Estou dizendo que eu estava certo, não, estava errado. Antes que você me julgue, e não é para você fazer isso, mas numa situação difícil, o pastor Henrique já botou uns 10 no dele, né? Isso aí eu já sei. Né? Então a gente faz certas coisas para abençoar. Então, essa mulher, como esse homem, não tinha nenhum erro.
Não tinha algo. Também não tem para a sua vida você ter muito dinheiro. Tomara que você tenha, que você trabalhe, que você estude, que você seja capacitado, que você sim seja, porque o crente, a prosperidade, querido, é para o injusto e para o justo também. Agora, nós não podemos estar nos colocando numa posição ou cobiçar a posição do outro, não é verdade? Você ganha X, o outro ganha mais do que você, louvado seja o nome do Senhor. O que você não pode é dizer assim, ó Deus, por que não acontece na minha vida? Será que tu acorda cedo para trabalhar? Será que você gosta de fazer certas coisas? Então, a grande questão é que não tinha. Então, esse homem, né, não tem nada que possa condenar este homem. Precisamos ter certeza que entendemos bem o que nós lemos na palavra de Deus, né? Aí a palavra de Deus, e disse-lhes da multidão, quando o Senhor falou, ele entendeu o que estava no coração daquele que queria herança. Aí o Senhor começa a falar em parábolas para ensinar, porque muitas coisas, guarde isso no seu coração, que o Senhor falava em parábolas, ou usando elementos, não era para todos entenderem, mas sim aqueles que estavam ligados com Deus. Porque o Senhor revela para mim e para você o que está no íntimo do meu e do seu coração. Querido, guarda isso, esse princípio. Quando o Senhor falar com você, ainda que seja ruim, que você ache que é, obedeça. Porque você vai ver lá na frente, que você vai obedecer, e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Então, guarde isso no seu coração. Esse homem não tinha. Era um fazendeiro bem-sucedido, próspero. Não há uma palavra sequer, nem aqui, nem em parte alguma das Escrituras, que fale mal do sucesso de ganhar merecidamente, honestamente, nem contra a prosperidade financeira. Este homem, sem qualquer dúvida, um sucesso. Ele trabalha, ele desenvolve, ele é dirigente, ele é meticuloso, ele se preocupa. A palavra diz que ele estava na sua casa, na fazenda, e vê da janela e ele vê a prosperidade dele, a colheita dele, e diz assim, poxa, eu não tenho onde colocar isso, vou derrubar tudo e fazer maior. E ele faz e ele vê. Agora, tem um momento da vida dele que ele para e diz assim, eu vou descansar minha alma, não é? Vou agora regozijar, vou me alegrar, tenho tudo. Queridos, como eu falei e volto a repetir para você, não se apegue ao que você tem, porque tudo é passageiro. Se apegue ao que tem lá no alto, porque é verdadeiro e é fiel. Então, onde está o erro do fazendeiro? Vejo neste homem 3 falhas gritantes e trágicas. A primeira falha, guarda aí no seu coração, ele não conhecia realmente a sua própria pessoa. Nunca penetrou em sua mente a ideia de que poderia não viver muitos anos. Fala a própria alma como se ela fosse imortal. Nunca parou tampouco para considerar que suas riquezas nunca iria satisfazer o que é a sua alma. Na profundidade íntima do seu ser ele estava. Então, ele estava tão preocupado com coisas temporais que não se preocupou em dedicar um pouco de tempo às coisas eternas. Por isso que eu falei para você, não se apegue ao que você tem, porque vem a traça, corrói, acabou. Mas sim com as coisas eternas, que é a maior riqueza para mim e para você na nossa caminhada, na nossa vida, amém, irmão? Este modo de pensar resume uma vida o quê? Medíocre. O fazendeiro da história de Jesus, na realidade, não entendia a si próprio, porque nunca parou para pensar em suas colheitas abundantes, não lhe traria satisfação final. No texto, ele diz, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens e muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Está lá no versículo 19. Essa palavra indica uma falsa satisfação. Noutras passagens, as Escrituras chamam isso, sabe de quê? De presunção. Ele pensa que o ganhar cada vez mais dará um senso de satisfação à sua alma. É isso que muitas vezes nós pensamos. Aonde está o meu coração?
aonde está o seu coração, ali vai estar o teu tesouro. Se você for uma pessoa como esse aqui, que deposita em tudo que você tem a certeza de uma segurança, tu está lascado, está mal. Porque quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele transforma você, Ele tira você de uma velha criatura, velhos hábitos, tira você da avareza, tira você da cobiça, para você viver das coisas que tem do alto para você, para ser abençoado em tudo que você tem. Aí você vai prosperar, aí você vai poder viver, aí você vai ver a glória de Deus derramar sobre a sua vida. Então o mais importante não é, então, a primeira falha desse homem é que ele se achava o suprassumo, o tal. E ele não era. Ele não era. Segunda falha desse homem, ele não se interessava pelas outras pessoas. Sua observação está completa e desavergonhadamente cheia de si próprio. Si próprio. Ele está sentado no trono da sua própria vida. Terceiro erro desse homem, dessa falha trágica. Aquele homem não arranjou lugar para Deus. Ele viveu toda a sua vida dentro de um raio apertado. Sua própria pessoa, como se Deus não existisse. Imagine, queridos, quando o anjo da morte lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A grande questão desse homem é que ele precisava enxergar Deus, ele precisava ter um coração transformado, ele precisava aprender que toda a riqueza que ele tinha não era para ele, era para ele pensar no próximo. E muitas vezes nós estamos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada, e Deus começa a nos trazer a existência de coisas importantes para que nós possamos abençoar pessoas e viver aquilo que Deus tem. Ei, queridos, tem lá no céu uma riqueza para mim e para você. Ela não vai ser destruída. Se você não for uma pessoa egoísta, se você não for uma pessoa avarenta, gananciosa, cobiçosa de coisas que não vêm. Ele poderia estar hoje às cortinas. Esse fazendeiro olhar, chegou o fim, não é? Chegou o fim para que você vai deixar todas estas coisas. Uma série de verdades que eu queria compartilhar com você. Com base nessa história, Jesus apresenta o que nos parece um mínimo de Sermão do Monte. Em algum aspecto, isto com certeza é verdade. Observe o que aconteceu em seguida. Disse Jesus aos seus discípulos. O texto diz: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando é o que haveis de comer, nem pelo vosso corpo o que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais vales o que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode, não é? Fazer coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Observai o que? Os lírios, eles não fiam, nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã lança no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregue a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe o que necessitais, dela buscai. Antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas
está dizendo para mim e para você: busque o reino de Deus, e tudo que eu e você precisamos, Ele sabe, Ele vai suprir, Ele vai fazer. Quando Ele diz: vendei os vossos bens e dai esmolas, fazei, não é, para vós outras bolsas que não se desgastem, tesouros inextingível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. 4 grandes verdades. A primeira é: provém de várias ordens de cunho negativo. Preste bem atenção. Como? Não andeis o quê? Ansiosos. Não procure o que comer, o que vestir. Ele está dizendo o seguinte: não se preocupe. Não se preocupe. Ele vai suprir. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, aonde está o seu coração nessa noite? Aonde está a sua vida? Aonde está a sua mente? Os grandes erros desse homem foi o quê? Porque ele olhava para a riqueza como uma fortaleza na vida dele. Ele via que ele poderia ter tudo. Ele só não enxergou que ele dava muito mais ênfase em tudo que ele tem do que dá para o Deus que estava suprindo todas as necessidades dele. A grande questão é, a grande verdade é que eu e você, nós não podemos viver a nossa vida e girar em torno do que você tem, o que eu tenho. Para com isso, deixa disso. Nós não podemos viver assim. Não permita que a vida gire em torno de coisas que são queimadas. Desaparece com o tempo. E ainda ele diz: não temas. Não temas. Sua roupa acaba. Seu dinheiro já acabou há muito tempo, né? Desde o início do mês já acabou. O meu então, já foi. Fico na aba da minha mulher. Completei 20 anos de casado, ela me levou num local para almoçar. Aí na hora de pagar ela falou assim: eu pago, você paga. Falei: se Deus tocar no teu coração, dá lugar. O que eu fiz? Ela pagou. Mandei um texto lá bonito para ela. Pô, profundo. Tu viu, Mariana? A minha sobrinha falou assim: até que enfim entrou no Facebook, só entrei para botar isso. Porque há 19 anos só estou perdendo, querido. Não boto nada. Tu não vê mais nada. Não boto não. Aí botei um texto bonito, falei: pô, me dei bem. Agora, maravilha. Pô, só me dei mal. Não botou um textinho para mim lá. Não botou nada. Tristeza. Eu falei: agora vai pagar o almoço. Olha que maravilha. Maravilha, não é não? Queridos, tudo que nós temos, aproveite. Dá lugar. Saia com a sua esposa, saia com o seu namorado, pague. Para com essa coisa de estar dividindo, não faz assim não. Seja romântico, saia com ela, paga. Depois de chegar de 20 anos, sim, você divide com ela, amém? Pode 20. Pode 20, aí você dá para dar uma relaxadazinha. Antes não. Antes não, só depois de 20. Essa coisa de ficar, né? Você vai, não sei o que, divide. Que coisa do diabo, rapaz. Paga tudo, deixa você seja homem. Não, pastor, não tem essa não. Negócio de ficar dividindo nada. Recebe aí, minhas irmãs. Dá um glória aí, ó, olha aí. Manto. Essa coisa de o cabra tá lá, fica lá na casa da, né? O Guilherme que vai lá, come, bebe na casa da sogra, do sogro, não paga nada. Ainda tem que a Priscila dividir, está amarrado. Repreende isso para você, isso não é Deus não. Deixa o sujeito pagar. Entendeu? Então, há 4 grandes verdades. A primeira provém de várias ordens de cunho. Não andeis ansiosos. Não procure o que comer e o que vestir. Ele está dizendo o seguinte: não se preocupe. Que eu e você não precisamos estar com medo. Não precisamos estar desesperados. É o tempo de Deus, é a hora de Deus. Tudo vai acontecer para nos abençoar. Aquele homem só olhou para o que ele tinha, está seguro, né? A mulher da minha história aqui
Pô, não falta dinheiro para aquela mulher. Tu viu o PVA do carro mais caro? Caraca, dava para pagar uns 10 carros meu e mais algumas coisas. Tanta coisa. Essa mulher brinca, não falta nada. Mas faltava paz de espírito nela. O passado dela estava prendendo ela. Ela precisava perdoar. Ela precisava ser curada. Então, isso me ensina que todos nós precisamos viver a cada dia à luz da presença de Deus. E Ele vai nos abençoar a cada instante, a cada momento. A segunda grande verdade é: os que vencem a batalha contra a cobiça percebem que seu valor aos olhos de Deus é simplesmente confiar nele. A terceira verdade é: a vitória contra a cobiça exige mais deliberada e afirmativa. Ele diz assim, vendei e dai. Esses imperativos têm exigências. Arranje tempo para estudar o que Jesus ensinou a respeito de cada um deles. Quarto, vem de cunho da palavra de Jesus, quando ele vai dizer assim: onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Os valores pessoais e reais estão selados aonde? No meu e no seu coração. Os valores maiores é a presença do Espírito Santo de Deus para nos abençoar. Seja próspero, cresça, vença. Mas olhe para a sua vida, olhe para o seu caminhar, olhe do que Deus já fez na sua vida. Agora, queridos, é só glorificar, exaltar esse grande e poderoso nome. É adorar esse Deus a cada instante e viver. Se for pouco, é abençoado por Deus. Se for muito, Deus está permitindo na sua vida. Mas não perca. O mais importante é que uma vida no altar do Senhor Jesus Cristo não se pode viver de qualquer maneira. Olhe para você, olhe para a sua caminhada. Numa reunião nossa de pastores, eu elogiei uma atitude de um dos nossos, eu não posso falar, mas pela atitude de uma mudança da sua própria vida, para poder viver. Na minha vida e na sua vida, nós mudamos. Ela é importante para que essa presença do Espírito Santo nunca saia de nós, perca tudo. Recomece a sua vida no que for, mas não perca a presença de Deus, porque uma nova página Deus vai escrever da sua vida. Ele vai fazer coisas maravilhosas e tremendas. Ele não é um Deus que nos engana, Ele é um Deus verdadeiro. Mas talvez nessa noite Ele esteja quebrantando você. Combata a mediocridade. Queridos, para combater essas coisas exige um feroz espírito de luta. Lute todos os dias. Não desista, está difícil. Busque a Deus. Está lutando, mas está vencendo, porque Ele tem poder e autoridade para abençoar a sua vida. Aí esses dias eu estava falando com uma pessoa aqui no gabinete, e ela falando que não tem vontade nem de vir para a igreja. Eu falei para ela: às vezes eu também não tenho vontade, mas eu venho, porque sempre Deus vai derramar uma palavra, um louvor, algo Deus vai fazer. Um belo dia aqui no jejum de manhã, imagina, pastor Anderson no apoio, não é? Pastor Henrique fazendo louvor, e do nada, não sei se foi o pastor Henrique, se foi o bispo, trouxe lá uma música no fundo, um louvor, porque música não, é louvor. Lá do fundo do baú, queridos. Eu não consegui mais cantar, mas o derramar da presença de Deus estava maravilhoso. Um domingo pela manhã aqui, um derramar maravilhoso. É isso que eu preciso viver. É isso que você precisa viver. Então quebrante a sua vida. Não fique na mediocridade. Lute, vença. Nunca se esqueça disso. A cobiça em nossa vida não será vencida sem luta. A cobiça é o quebrantamento, não consegue coexistir. Guarde isso no seu coração. Quando Jesus finalmente, você vai lembrar, se entregou à morte na cruz, totalmente quebrantado diante do Pai, entregou todas as coisas nas mãos do Deus que Ele serve. E o que Ele falou? Assim Ele disse:
se for possível, que não aconteça que o cálice passe de mim. Tira-me o cálice. Entretanto, seja feito a tua vontade e não a minha. Pense, esta é a declaração máxima de quebrantamento para mim. Quando ele, que é o filho, chega até o pai e diz: se puder, me tira dessa situação, mas se não for, seja feita a tua vontade. Na minha vida e na sua vida, será? Coloque-se um pouquinho no lugar de Cristo, ou ouse pronunciar a mesma oração que ele fez. Seja a da tua vontade. Que nessa noite seja da vontade de Deus, que você seja quebrantado, que você deixe o orgulho, que você deixe a avareza, que você deixe a cobiça, para que você possa viver tudo que Deus tem preparado para você, porque tudo que Ele tem preparado, Ele é bom, é perfeito, é agradável, e não vai fazer mal para a minha e nem para a sua vida. Está na hora, igreja, de nós estarmos, sim, não oscilando na nossa fé, não vivendo numa vulnerabilidade espiritual. Está na hora de nós nos enchermos, não é? Há uns dias eu precisei ter uma correção na minha casa. Eu falando com cinto. Aí um dos meus filhos que é abusado falou assim: está me batendo a lei? Vá para a Bíblia. A Bíblia diz que você corrige seu filho com... dá uma varada de vez em quando, é bom. Depois nós paramos, pega lá um livro que um dos pastores deu aqui para nós, sobre família. E o cabra chorando, eu falei assim: agora lê aí. Depois que acabou aquilo, aquele quebrantamento, que o bichinho ficou manso, colocou na posição. Eu olho assim no olho, né? Imagina o pastor olhando para as meninas assim, ó. Eu olhando assim. Depois daquilo ali, começamos a orar e deixar o quebrantamento. Você acha que eu tive alegria de bater? Não. Não. Mas a palavra diz que nós precisamos corrigir os nossos hábitos, as nossas atitudes. Guarde isso no seu coração. Quando o teu filho, ou a tua filha, ou o teu marido, ou a tua esposa, ou alguém exortar você de alguma coisa que você está fazendo errado, aceite. Seja quebrantado, porque quer o melhor para você. Quando um pastor corrige, quando um líder corrige, porque ele não quer o pior, ele quer o melhor para a sua vida. Então, quando Jesus chegou até Cristo, até Deus, ele colocou assim: se puder. Mas pense, se você puder sair, saia. Mas se não puder, fica ali firme, que Deus vai trazer vitória para você. Quem está entendendo, diga amém. Quero ler aqui para terminar. Quando a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, não precisa abrir, diz assim: que iremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, onde está o seu coração? Ele precisa estar diante do Deus maravilhoso e tremendo nessa noite. Queria que você baixasse a sua cabeça. Queria que você pensasse um pouquinho o que Deus tem para mim e para você. Eu preciso viver, eu preciso me encher,
Eu preciso, a cada dia, viver intensamente tudo que Deus tem preparado. Que nessa noite você seja quebrantado pela presença do Espírito Santo e deixe de lado de tudo que está te atrapalhando a ver a glória de Deus, a ter o seu coração quebrantado, a ter a sua vida, de você poder abrir os seus lábios e dizer assim: eu sou do Senhor, eu sou escolhido do Senhor, eu posso viver certas coisas, mas eu não posso perder a graça de Deus, o amor de Deus. Quem poderá separar você desse amor maravilhoso? É você mesmo. Quando você não busca, quando você não deixa que o Espírito Santo de Deus opere milagres e maravilhas na sua vida. Que em nome de Jesus você seja tocado nessa noite. E que você deixe nesse altar todas as coisas que estão te atrapalhando a ter uma vida abençoada, o seu coração limpo, purificado. Deixe a mediocridade, deixe o medo, deixe a avareza, deixe a cobiça e viva intensamente tudo que o Senhor tem para você. Que você seja tocado nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você nessa noite: seja cheio pela presença do Espírito Santo nesse lugar. Coloque a sua vida diante dele para dizer assim: eu não posso viver dessa maneira, eu não posso viver me escondendo, eu não posso viver me oscilando espiritualmente. Ei, você foi lavado e remido pelo poder do Espírito Santo, ele pagou um alto preço. O Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você. Não é para você estar vivendo essa vida. Não pode viver dois senhores, não existe. Não vai existir isso. Nessa noite você faça uma escolha. O que realmente você quer dentro de uma igreja, dentro de um templo. O que é que você veio fazer aqui nessa noite? Ele te chamou essa noite para você ser quebrantado como Jesus Cristo, sendo filho, sendo Deus. Ele procurou o quê? Tira de mim esse cálice. Entretanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Queridos, nessa noite, deixa que o Espírito Santo quebrante você. Deixa nessa noite que só Ele cumpra a vontade dEle na sua vida. Deixa que o reino dEle cresça na sua vida. Deixa que a vontade dEle se cumpra na sua vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você não pode viver dessa maneira. Eu não posso viver dessa maneira. Você precisa viver para adorar e bendizer o teu nome. Que nessa noite o Espírito Santo do Senhor toque em você, para que você seja abençoado. De cabeças baixas, ore, quebrante-se. Os músicos, quebrante a sua vida, o seu coração. Não fica aí no seu lugar pensando assim: acaba logo esse culto. Não. Todos nós, queridos, sem exceção, nessa noite, precisamos entender que esse Deus maravilhoso, Ele é um Deus, não é um Deus só de um momento. Ele é todo sempre, para nos abençoar, para nos transformar, para que nós possamos viver tudo o que Ele tem preparado. Será que vale a pena você ficar preso, algemado? Será que vale a pena você ficar dessa maneira? Que nessa noite você seja tocado pela presença do Espírito Santo e Ele faça um milagre da cura. Se você está aqui nessa noite e você diz no seu coração assim: eu quero sair daqui transformado pela presença do Espírito Santo. Eu não quero voltar para minha casa para a mesma mesmice ou que eu estou vivendo. Eu quero ser livre. Eu não quero viver nas cadeias que o diabo me colocou. Eu quero jogar fora todos os maus hábitos. Eu quero sair da mediocridade. Eu quero sair da avareza. Eu quero sair do medo. Eu quero sair do desespero. Porque eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver a direção, o alvo que Deus tem para a minha vida. Se você está aqui nessa noite e que você quer ser livre, eu gostaria que você ficasse de pé. Mas não porque eu estou falando, mas sim porque o Espírito Santo já tocou em você.
E você falou: passa de mim esse cálice. Mas se não passar, seja feita a tua vontade. Se você está aqui nessa noite e quer ver o milagre de Deus acontecer, crie coragem. Porque neste lugar está o Espírito Santo do Senhor para fazer a diferença na sua vida. Lute, vença. Não perca a oportunidade preocupada. Eu não vou ficar aqui tentando forçar alguma coisa, porque quem convence não sou eu. Quem pode convencer e mudar você é quando o Espírito Santo tocar e mudar. Levanta assim, Senhor Jesus. Pessoas nessa noite que querem ver o milagre de Deus acontecer. Quando você se levanta, você sabe o que acontece? Deus já começa a agir, já começa a transformar. Crie coragem. Em situações da nossa vida nós precisamos ter coragem. Mas pastor, essa luta eu já... Não, guarda isso não. Deixa somente o Espírito Santo do Senhor agir sobre a sua vida. Crie coragem. Levanta. Levanta diante do Deus que você sente. Muitas vezes o diabo quer aprisionar você, dizendo assim: não levante. Não levante. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus está aqui. E tem pessoas nessa noite que precisam dar um passo de fé e ser quebrantado pela presença do Espírito Santo. Não perca tempo. Dê lugar ao Espírito Santo do Senhor nessa noite. E você verás a glória de Deus sobre a sua vida. Porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele não te condena. Quando o Senhor chegou sobre aqueles que estavam ali com aquela mulher, Ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando eles foram saindo todos, Ele olhou para aquela mulher e disse: eu não te condeno, vá em paz e não peques mais. Se os seus inimigos tentarem parar você e dizer assim, te condenar, eu quero dizer para você nessa noite: você é livre. Ele não te condena, Ele não vai te condenar, Ele vai te curar. Ele vai te curar. Senhor, eu oro por cada um dos teus filhos, que não ficou de pé, ó Deus, porque eu falei algo, mas sim porque o teu Espírito Santo quebrantou e transformou. Eu creio, Senhor Jesus, que o teu milagre já está acontecendo na vida de cada um, porque o Senhor está aqui tocando, enchendo. Ó Deus, que eles sintam a presença maravilhosa do teu Espírito Santo, e eles vivam para te adorar, bendizer e exaltar o teu nome. Esse nome que nós podemos abrir os nossos lábios e agradecer por todos os teus feitos, pelas tuas maravilhas, por tudo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. O Senhor está quebrantando, o Senhor está salvando, o Senhor está restaurando, o Senhor está fazendo um milagre nessa noite. Que cada um dos teus filhos sinta a presença maravilhosa do teu Espírito Santo. E eles sejam cheios, cheios da tua presença, cheios da tua graça, cheios da tua cura. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Que o poder do Espírito Santo transforme a tua vida. Encha o teu coração, encha você da alegria da presença do Espírito Santo. Eu gostaria nessa noite que todos ficassem de pé e nós iremos cantar.